A Ele seja toda honra e toda glória, né? E toda adoração. Amém? Amém. Amém. Ainda estão todo mundo observando ainda. E eu conto com a colaboração de todos os irmãos que possamos vencer esse tempo, né? A nossa ansiedade, que possamos agora ouvir a palavra. Eu sei que o horário já está um pouquinho avançado. Prometo ser breve, porém inteligível, porque não teria nenhum motivo de estar aqui a falar se a gente não pudesse absorver o que aqui será pregado da parte do nosso Deus. Amém? Então, juntos, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, eu queria aqui desejar a todos os irmãos que passaram, né, o Natal em suas casas com ceias, né, não pude estar próximo, abraçando, nós somos uma família muito grande, e também temos outras famílias também que são grandes, então fica aqui o nosso desejo, meu e da minha esposa, eu falo por nós, né, que esse Natal tenha sido uma bênção de Deus em suas vidas, assim como foi nas nossas vidas, e também que possamos ter um ano repleto da graça do nosso Deus e do seu amor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2. E essa noite eu gostaria justamente de falar um pouco sobre igreja. O nosso irmão Edson, ele está pregando sobre isso aos domingos que ele aqui é escalado. E eu queria finalizar esse ano com o último culto dominical. Não é que vai ser o último culto do ano, porque vem quarta-feira ainda, né, com o ensino da palavra. Mas o último culto dominical, onde nós abrangemos uma quantidade maior de irmãos, até pela questão da disponibilidade de estar. Eu queria falar um pouco sobre nós como igreja. E aprendermos um pouco mais sobre igreja, aqui descrito por Lucas, ensinado, visto e vivido por aqueles que ali estavam, como exemplo para nós hoje. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século. E é bem verdade que no decorrer dos anos há corrupções no meio. Pessoas que se levantam, infelizmente, em nome de Jesus, mas em nome de Jesus não tem nada a oferecer às ovelhas de Jesus. Com evangelhos distorcidos, se é que posso dizer evangelho, assim como diz Paulo. Formas negligentes, legalistas, imperativas no sentido tirano, a apresentar a um povo sedento, desejoso de uma boa nova. É bem verdade que em algum tempo a história da igreja ela foi distorcida e conhecida como a Idade das Trevas por muita loucura que aconteceu no meio, naquele período. E nós, como igrejas do Senhor Jesus, assim como também muitos e muitos irmãos nossos também que lutam para preservar o Evangelho assim ensinado e guardado no coração, que está espalhado aí por todo esse mundo. O nosso desejo é esse, que a palavra possa ser absorvida verdadeiramente, assim como nós recebemos, e que possamos assim também viver. E eu gostaria de ler com os irmãos Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Amém? Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
Portanto, a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus que a Tua graça seja sobre nós. Que possamos compreender, Senhor Deus, a palavra que liga, a palavra que será aqui instruída. E acima de tudo, o Teu santo nome seja glorificado. Nos faz, Senhor Deus, lembrar quem somos. Nos faz lembrar, Senhor Deus, todos os dias que ainda somos, Senhor Deus, do Senhor. E seremos para todo sempre. Que nesse Teu projeto maravilhoso, Senhor Deus, que é a igreja, que nós possamos ainda, Senhor Deus, ser projetos para sempre. Em nome de Jesus. Que vive, que glorifica, Senhor Deus. E vive nesse reino, louvando o Teu santo nome, cuidando, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, bênção na vida do outro, porque foi para isso que nós fomos também chamados, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde já nós te agradecemos e nós te louvamos para todo sempre. Amém. E era bem verdade que aqui, momentos antes de Pedro aqui se levantar e começar a discursar o coração daqueles que ali ouviam, Deus faz algo magnífico, conhecido no dia de Pentecostes, a promessa que Deus enviaria naquele momento que Ele levantou, revelou ao seu povo um Consolador. E lá, interessante, eles começam a falar outras línguas que eram ouvidas por aqueles ouvintes segundo a sua linguagem materna. Maravilhoso. E eles começaram a ficar maravilhados com aquilo. Olha, esses homens não são ali daquela região. Como podem eles falar essa linguagem na nossa língua materna? E Deus ali opera grande milagre. Deus ali opera algo maravilhoso. E muitos do que ali estavam começam a entregar o seu coração mediante a palavra que nos era pregada. Pedro começa a dizer: olha, esse Jesus que foi entregue pelas autoridades, por vós, que vos foi entregue, foi crucificado, esse Deus o tornou Senhor e Cristo. E Pedro começa a discursar e os outros demais. E eles começam a perguntar: o que devemos fazer? O que é preciso fazer? E Pedro fala: arrependei-vos e sejam batizados, para que os vossos pecados possam ser perdoados por aquele que vive e reina para todo sempre. E é interessante que aqui Lucas, a nos ensinar com suas descrições daquela veracidade, ele vai ser muito mais abrangente e dar muitas mais características do que é uma igreja viva, do que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E ele não limita aqui a ação do Espírito Santo somente ao falar de línguas como um sinal, mas ele vai muito adiante, graças a Deus que Lucas nos revela isso,
que a igreja do Senhor Jesus, os seus sinais, são acompanhados como as grandezas de Deus, que os tornam cheios do Espírito Santo. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 41 e 42, que diz assim: assim todos quanto aceitaram a sua palavra, foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então Lucas vai nos dar como sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar aqui, que é uma igreja cujo meio do estudo da palavra ela é praticada com profundidade. Para eles a palavra era a totalidade. Para eles a palavra era o início, era o fim. Não havia supressão, adição, multiplicação ou qualquer outro meio que viesse a agregar, transformando essa palavra talvez em uma diluição que não servisse. Mas a primeira característica aqui que nós podemos ver, eu gostaria de trazer para os irmãos, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela preserva a palavra, ela se interessa pela palavra, ela vive pela palavra, ela anda pela palavra, ela não fecha algo que não seja pela palavra, ela toma suas decisões pela palavra, que as orienta, que as cuida, que as fazem seguir nessa caminhada. Então essa é uma primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, como sinais que Lucas ele observa. E é interessante que no decorrer do livro, aqui de Atos, Lucas vai falar algo que eu acho maravilhoso, mas você até falou aqui, como algo que vai ser para esse ano, como um avante da igreja. É que Lucas vai parar em meio a algumas narrativas e vai falar a seguinte frase: e a igreja cresceu. E tantos outros foram acrescidos, foram chamados. Deus os ganhou, Deus os chamou. Então eu acho isso muito interessante, muito fascinante. Lucas parar em meio a alguns textos, em alguns momentos, e ele falar, e a igreja crescia. Então, como uma lição com a igreja que assim vive pelo Espírito e está cheia do Espírito, ela anda por meio da palavra. Como aqui nos textos, eles perseveraram no ensino de quem? Dos apóstolos. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra. Versículo 41. Então foi por meio da palavra aos corações. E que a igreja aqui, que a igreja, seja lá onde ela estiver, em nome de Jesus, sustente essa palavra até o fim, para a honra e glória do nosso Senhor. Uma segunda lição que Lucas aqui também nos ensina é que uma igreja cheia do Espírito, ela vive em comunhão. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse em 1 João. 1 João, capítulo 1. E eu gostaria de classificar essa forma, esse ponto, esse ensino, que uma igreja cheia do Espírito Santo, quando ela vive em comunhão, dividindo em três. Quando diz aqui no capítulo 1 de 1 João, versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso nos proclamamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essa primeira comunhão eu queria aqui tratar como uma comunhão vertical. Uma comunhão de nós com o Pai e o Pai conosco. Uma comunhão na qual nós nos entregamos a Ele. Uma comunhão na qual nós recorremos a Ele. Uma comunhão na qual nós temos total aceitação e a total fé, crendo que Ele é Pai, Ele está conosco e Ele cuida de nós. Então Ele disse que estaria conosco todos os dias.
E que essa primeira comunhão, aqui olhando para essa verticalidade, é olhando para Deus e tendo essa comunhão com Ele, como Pai, e nós como os filhos dele. Amém? E uma segunda, ela vem na questão horizontal, que é a comunhão entre os irmãos, e no mesmo texto também ele fala: o que vimos e ouvimos, isso também proclamamos, para que também tenhamos comunhão, para que também tenhais comunhão conosco. Mas é quase impossível, eu diria, impossível termos uma comunhão verdadeira, uma comunhão real, se primeiro nós não tivéssemos comunhão com Deus. Então, naturalmente, quando nós temos essa comunhão com o Pai, na verticalidade aqui, entregue a Ele, e viver esse momento gostoso com Ele, nós conseguimos viver essa comunhão também aqui, na horizontalidade. Horizontal, o meu irmão aqui que está do meu lado, caminhando junto, abraçando, um ajudando o outro, fortalecendo. Como diz lá em João capítulo 13, ou João Evangelho capítulo 13, versículo 42, ele disse: olha, um novo mandamento nos dou, que amemos aos outros. E assim como nos ameis, amem uns aos outros. E olha, e o povo lá fora conhecerão vocês pelo amor que tem de uns pelos outros. Mas seríamos hipócritas dizermos que amamos a Deus e odiamos nossos irmãos. Como aqui João também vai falar na carta geral. Então nós temos essa comunhão com Deus verticalmente, e a partir disso nós também temos essa comunhão verdadeira com os irmãos na horizontal. E também uma terceira comunhão aqui que eu aprendo com o texto de Atos, que é a comunhão social. Amém? E eu vou explicar aos irmãos o que se trata dessa comunhão social. Vamos ler o versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Existiam aqueles que tinham e aqueles que iriam se beneficiar. E essa comunhão social implica dizer não somente eu olhar para o banco de trás ou a pessoa que está na minha direita ou na minha esquerda e dizer eu te amo. Olhar para o de trás e dizer eu te amo. Olhar para o da frente e dizer eu te amo. Enquanto o meu irmão está passando necessidade, enquanto meu irmão está passando fome, enquanto meu irmão está passando de fato um aperreio, e eu dizendo simplesmente Deus te abençoe. Quando eu tenho essa probabilidade, essa consciência de que eu posso ajudá-lo. Eu posso ajudá-lo, vou ajudá-lo. E eu, em hipótese alguma, não colocarei a situação à prova em tempo nenhum, porque foi de coração, foi com amor. Então a igreja também ela tem uma comunhão com seu irmão, propriamente dita, quando ela também assume essa ajuda. Não foi Karl Marx que levantou essa situação social, como socialismo. Mas a Bíblia já estava dizendo, olha, esse social precisa acontecer entre vós. Há quem tem aquela condição e há aqueles que estão em dificuldade. Ajude. Nós temos aqui a questão da nossa benevolência. Eu não tenho nenhuma dúvida de que é de suma importância para aqueles que recebem. Mas deveria também ser de importância também para aquele que doa. Ter esse mesmo coração. Aqui. Essa comunhão com Deus. Essa comunhão com os irmãos. E na necessidade de chegar junto. Porque eu acredito que todos nós estivéssemos nessa mesma situação, nós gostaríamos que alguém chegasse junto da gente. E tentasse nos tirar daquele atolamento. Então a igreja também, ela se levanta com esse propósito. E o que eu acho interessante aqui, é quando eles dizem que
Nada. Nada eles diziam que era propriamente seu. Mas aquilo que eles tinham estavam a serviço de quem? Do próximo. Do irmão. E essa é uma grande luta que a igreja nos tempos de hoje precisa vencer. E ser generosa para com o seu próximo. Amém? É uma igreja que é cheia do Espírito Santo e que ela vive pela comunhão com Deus, com os irmãos e na ação social, essa ação benevolente de coração. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora ao Pai. Amém? Enquanto está indo, enquanto está vindo. E eu gostaria também aqui de expressar em 3 situações essa adoração ao Pai. Essa adoração ela é desenvolvida também no momento litúrgico. Num momento como esse. No momento em que publicamente eu me reúno com os irmãos e aqui nós partilhamos dos louvores, aqui nós partilhamos da ceia, aqui nós partilhamos da oferta, da mensagem, de todo esse momento de adoração. Louvando a Deus. O pão e o vinho. Uma segunda, nós adoramos também espontaneamente com as nossas orações. Entregues ao Pai. Seja elas com profunda alegria, seja elas também com lágrimas. Mas eu estou adorando a Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Uma outra terceira forma de adorarmos a Deus, na questão formal, como eles dizem aqui no capítulo 2, versículo 46, eles dizem que se reuniam no templo e eles partilhavam o pão nas casas. Era um momento formal e também um momento informal. O momento formal lá no templo, com as liturgias, que ali era apresentada, oferecida a Deus. E também no momento informal, nas casas, com os irmãos, no dia a dia. Há muitas pessoas que aqui eu não tenho como receber. Na minha casa nós temos horários diferentes, mas você e eu temos a probabilidade e a total disponibilidade de estarmos com outros irmãos. Nós não estamos fechados. E é isso que fortalece o nosso vínculo. É o dia a dia. Se nós fôssemos somente depender do dia de hoje, como culto, e todos os outros dias da semana passassem em branco, nós chegaremos no domingo totalmente aquela coisa cansada novamente, querendo. É para isso que eles também viviam em casas. Eu e o Enzo, a gente falava muito, olha, velho, quando for lá para cá, quando estiver morando por aqui, a gente vai ter mais tempo para estar junto, né? É verdade. Mas às vezes eu não me disponibilizo a isso. Às vezes há outras coisas. E às vezes nós precisamos estar tão próximos, aprendendo, ensinando, fortalecendo, partindo esse pão. É um momento tão gostoso, né, irmãos? Não é verdade? Quando a gente se reúne para partir esse bendito pão, em nome de Jesus, as nossas conversas, as nossas histórias, as nossas dores, as nossas felicidades. É tão prazeroso, é tão bom, é tão gostoso quando a gente faz isso. E é assim, nesse partir, nessa informalidade também. Eu achava tão interessante quando eu cheguei aqui na igreja de Maracanaú, na igreja de Timbó, me parecia que aí a rua 132 era a rua, todos os irmãos eram ali na rua 132. Onde a gente passava, tinha irmão naquela casa. A gente passava na rua, não sei o que,
fala, meu Deus, isso a igreja precisa recuperar. Onde nós estivermos, tem irmãos lá. Onde nós possamos abraçá-los e possamos também ser abraçados. Nesse aconchego gostoso, como igreja. Nessa também formalidade. E nessa também formalidade e também nessa formalidade de culto. Valorizarmos o culto a Deus. Esse culto público. Onde aqui nós celebramos essa ceia. Onde aqui também temos esse desejo, né? Esse partir de dentro. De ofertar a Deus. De cooperarmos. É isso, amados. A igreja lá, primitiva, no primeiro século, ela ensina isso. Ela mostra isso. E o interessante é que o livro de Atos, ele não termina com uma bênção apostólica, como encerrando o caso. Ele deixa aberto. E por favor, me compreenda o que eu vou dizer aqui. Nós também estamos fazendo atos. Você consegue compreender isso? Amém. Nós estamos também fazendo atos. A igreja não concluiu. Aquele fato que Lucas ali registrou, não parou. Nós estamos também em atos. Amém? Então a história da igreja, que às vezes eu falo, olha, Atos é a história da igreja. Eu gosto de falar, é a história da igreja primitiva. Porque a história da igreja ela é muito maior. A história da igreja ela decorreu por anos. E até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos fazendo atos. Atos que sejam para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que glorifique o seu santo nome. É isso. Uma igreja cheia do Espírito, ela vive pela palavra, vive em comunhão, vivem em adoração. Seja aqui, seja ali. Uma quarta lição que aqui eu aprendo é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela evangeliza. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela leva a palavra. Ela não deixa a palavra num canto e ela vai a um e a outro lugar. Ela vai com a palavra nela, porque já está impregnada dela e vive por meio dela. E aí a igreja, aonde que ela for, aonde ela estiver, ela é vida, ela é luz, ela é sal, ela anuncia as boas novas. Às vezes eu fico pensando nesses anúncios. Olha, esse mês é mês de evangelismo, né? E em um certo momento me preocupa. Porque assim, é como se dependêssemos daquele momento para evangelizar, enquanto nós temos tão vasto tempo para se fazer. É como se naquele curto período as pessoas vestissem a camisa, né? Estava ali guardada, ela sacudiu a poeira e veste. Depois que acabou, eu vou guardar de novo. Não. Enquanto nós estamos indo. E eu queria dividir aqui também essa lição de que uma igreja cheia do Espírito Santo ela evangeliza em 5 pequenos pontos. Leia comigo o versículo 47 de Atos capítulo 2. Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. E aqui, nessa quarta lição, o primeiro ponto aqui que eu aprendo é que eles praticavam uma evangelização baseada na graça de Deus, primeiramente. Eles sabiam que não eram por suas próprias forças. Eles sabiam que não eram por qualquer outra situação que eles vinham a fazer ou viessem a fazer. Não era pelas festas. Não era por campanhas. Não era por isso. Mas eles compreendiam que primeiramente era pela graça de Deus. Porque Deus os acrescia
Deus levaria, Deus chamaria aquelas vidas. E uma segunda lição: a evangelização era praticada também no poder de Deus. Às vezes não havia tempo para ler C.S. Lewis para a pessoa. Às vezes não dava tempo ler Max Lucado. Às vezes não dava para ler tudo isso. E a igreja simplesmente, no poder de Deus, assim também era evangelizada. Ele falava simplesmente: levanta e anda, porque o que eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a igreja também evangelizada no poder do Senhor. E vidas eram chegadas até a Ele. Que a igreja possa assim também crer que esse mesmo poder ainda atua. Bem verdade que nós vemos aí muitas falcatruas. Mas que a igreja não perca esse sentimento por causa de terceiros. De acreditar nesse maravilhoso, fantástico poder do nosso Deus de salvar aquele que estava perdido. E acrescentar aqueles que estão sendo salvos para honra e glória dele. E uma terceira lição: que eles evangelizavam, que era uma igreja que usava a evangelização, primeiramente era vivida com naturalidade. A evangelização aqui pela igreja era natural. Como eu falei, não havia data para evangelizar, mas se é necessário dar um avante, assim vamos fazer. Se é necessário acordarmos aqueles que dormem, assim vamos fazer. Não esperávamos os apóstolos se levantarem para a igreja, indo pregando esse evangelho. Uma quarta lição aqui é que a igreja evangelizava com louvor. No próprio versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E quando me vem à memória essa questão de louvor, eu me lembro de Paulo na cadeia, com Barnabé. Em meio àquela luta que ele estava vivendo, ele louvava a Deus. E aquilo ia ao encontro daqueles que ali estavam. Ninguém fugiu. Todos permaneceram. E pessoas foram salvas. Mas o meu louvor também é enquanto eu estou indo. Eu estou dando graças a Deus por isso e aquilo. Eu não sou mais chamado a uma vida de murmuração, onde toda hora eu fico colocando: Deus, o que é isso que estás fazendo? É como se Deus não soubesse o que está fazendo. Mas eu estou louvando a Ele, me deixando e confiando, simplesmente nele, naquilo que Ele está fazendo por nós, enquanto também dormimos. Então a igreja, ela evangeliza indo, louvando a Deus. Porque é muito mais fácil, em meio a uma peleja da vida, murmurarmos e entregarmos essa murmuração a outros que nos assistem, e aqueles outros que nos assistem olhar e falar: que Deus é esse? Deus me livre! Mas aqui como eles, louvando a Deus em meio à situação que eles estavam vivendo, as pessoas falam: que fé é essa? Que fé grandiosa é essa? Me lembro ali de Daniel quando é jogado na cova dos leões. E de manhã bem cedo aquele rei, ele fala: Daniel,
Eis que estou ouvindo, rei. Nosso Deus cuidou. É louvado. E aquele rei se entregou. E tantas outras histórias que a gente vai ver na Bíblia. Tantas outras narrativas. Tantos outros contextos. Enquanto estavam indo e vindo. A evangelização, essa adoração, esse louvor glorificavam a Deus em espírito e em verdade. E uma quinta e última lição de que uma igreja cheia do Espírito Santo ela evangeliza era uma igreja que na sua evangelização ela se entregava em simpatia, carisma e brilho nos olhos. Versículo 47 e 46 diz assim: diariamente continuavam se reunindo no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Igreja, não perca isso. Não vamos perder isso jamais. Quando eu entrei nesse corpo de Cristo, era um dos fortes que essa congregação tinha. Esse ministério do movimento Igreja de Cristo. Era esse carisma. Era essa recepção, esse aconchego. Não perdemos isso. Pelo contrário, desenvolvamos ainda mais esse amor, como as Escrituras nos ensinam a se fazer, esse carisma, essa graça. E eu queria aqui contar umas histórias que às vezes nós escutamos por aí, é engraçado, mas, meu Deus, eles fecham portas. A história de um major, de um interior, um homem rígido, que tinha acabado de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Aí ele começa a convidar, a bater na porta do cara e fala: olha, quero você lá na praça, hoje, às 6 horas. O nome dele era um ultimato, não era um convite, era um decreto. Chamava o prefeito, chamava todo mundo e todo mundo da cidade ia. Eu não me lembro bem a cidade, era São Tomás do Pinhais, uma coisa assim. Aí ele sobe, chama todo aquele povo olhando lá. Povo da cidade, São Pinhais do Tomás. Eu não sei falar muito não, mas eu trouxe aqui um evangelista para pregar a palavra de Deus para vocês. Aí ele sobe e fala: povo dessa cidade, quem é de Deus vai para o céu, quem não é, vai para o inferno. Quem levantar a mão, tem Deus. Quem não levantar, não tem Deus. Bora, levanta a mão, levanta. Era uma coisa esquisita. E foi verdade isso. Aí ele viu o pessoal com a mão baixada. Aí ele falou: eu tinha certeza que só em 2 lugares não havia crente. É no inferno e aqui nessa cidade. Então, não há, às vezes, não há um carisma, não há a alegria do Senhor, não há aquele brilho, não há aquele prazer gostoso de anunciar o Evangelho. Que a igreja precisa fazer novamente. Sem vergonha, sem medo. Porque não sou eu, não é você que vai fazer a obra, é o Espírito que vai convencer. E o Senhor vai acrescer tanto quanto aqueles que vão ser salvos e chamados pela sua voz. Enquanto nós estamos indo, nós não somos algum estático parado. Nós estamos indo, nós estamos em vida. Nós temos essa boa nova em nossos corações. E assim, eu queria concluir dizendo a todos os irmãos: nós somos cheios do Espírito quando nós vivemos pela palavra de Deus. Nós somos cheios do Espírito quando nós vivemos essa comunhão gostosa e prazerosa de se viver.
Nós somos cheios do Espírito quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, sem hipocrisia, sem barganhas, sem trocas, mas de todo o coração. E nós somos uma igreja também cheia do Espírito quando nós não ficamos somente para nós essa boa nova que nos foi anunciada e que o Senhor nos chamou a fazer parte dessa família. E nós levamos essa verdade a tanto quanto o Senhor chamar, a tanto quanto indo, essa palavra possa ser anunciada, indo e vindo para o louvor do nosso Deus. Amém? A Ele seja toda a honra, toda a glória. Vamos ficar de pé.